Hi guys, welcome to week 4. Today we will be learning about temperatures. Let's start by checking the homework I asked you to do. Pedi que vocês descrevessem como estava o clima no dia que vocês fizeram a atividade da aula passada. As possíveis respostas. The weather today is sunny. Você poderia colocar in the morning it was sunny. In the afternoon it was rainy. It was stormy, windy, cloudy, partly cloudy, foggy. Acho pouquíssimo provável que alguém tenha presenciado que o clima estava snowy, mas dependendo da região onde você mora, pode ser que tenha nevado no dia que você fez esta atividade. Well, talking about temperature. Pronúncia desta palavra, já tem o primeiro negocinho aqui que pode nos atrapalhar. Você lê aqui, ó, tem esse E, você pronuncia temperature. Não existe. Quando eu pronuncio esta palavra, este E aqui é excluído. Eu não falo tempera, eu vou falar tempera. Então eu pronuncio esta palavra como temperature, ok? To measure or to measure the temperature, we use a thermometer. Um termômetro é utilizado para medir a temperatura. A thermometer will show how cold or hot the weather is. Vai demonstrar o quanto o clima está frio ou o quanto o clima está quente. We use degrees to measure or to measure the temperature. Vamos medir a temperatura através de graus. Quantos graus está fazendo hoje? O símbolo, este símbolo aqui, ó, é o que nós vamos usar para descrever, para simbolizar, para demonstrar os graus, quantos graus está fazendo naquele dia, naquela hora. The main systems used for measuring the temperature are degrees Fahrenheit and degrees Celsius. Graus Fahrenheit e graus Celsius. Aqui no Brasil nós usamos graus Celsius, mas na grande maioria dos países a gente vai usar graus Celsius. A grande exceção é os Estados Unidos, eles usam Fahrenheit. Então temos aqui uma tabela para vocês se basearem aqui de qual seria a temperatura em graus Celsius quando utilizamos graus Fahrenheit. Se eu estou usando aqui 32 graus Fahrenheit or less, é o equivalente a 0 graus Celsius. Como é que eu descreveria esse clima com uma temperatura dessa? It's freezing, está de congelar, porque está 0 graus Celsius. Entre 32 graus e 41 graus Fahrenheit, qual seria a temperatura em graus Celsius equivalente? Entre 0 e 5 graus. De 0 a 5 graus, como é que você descreveria o clima? It's cold, tá bem frio. 0 a 5 graus. De 41 a 50 graus Fahrenheit, seria o equivalente entre 5 e 10 graus Celsius. Para algumas pessoas ainda está frio, a pessoa ainda escreveria como it's cold. Para outras pessoas, a pessoa pode descrever o clima como it's chilly. Tá friozinho, não é um frio de morrer, mas também não é aquele calor ainda está frio. 50 a 59 graus Fahrenheit seria o equivalente a entre 10 e 15 graus Celsius. Eu ainda posso descrever isso como it's a bit cold, ainda está meio frio, dependendo da cidade onde você mora. Entre 59 e 82 graus Fahrenheit seria o equivalente em graus Celsius de 15 a 28 graus Celsius. Aí eu já diria it's warm, está um pouquinho mais quente.
ou está quente. 82 graus Fahrenheit or more é o equivalente a 28 graus Celsius ou mais. O que eu diria? It's hot. Tem uma outra palavrinha que eu posso usar aqui para descrever quando está muito quente. Para mim, acima de 28 graus não está só hot. It will be scorching. It's scorching. Está escaldante, está calor demais, não dá nem para sair na rua com um sol desse. Você vai quase morrer de calor, vai fritar no asfalto. Well, to go further, como é que eu faço essa conversão de graus Fahrenheit para graus Celsius? Tem essas duas fórmulas aqui, ó. Para eu converter aqui para graus Celsius, eu vou pegar F menos 32 vezes 5 divididos por 9. Para fazer o processo inverso de graus Celsius para graus Fahrenheit, eu vou pegar C vezes 9 divididos por 5 mais 32. É uma questão aqui de física, né, que vocês vão ver mais aprofundadamente. Eu acredito que quando vocês estiverem iniciando lá o ensino médio. Well, asking about the weather. Como é que vocês perguntam sobre o clima? Vocês querem saber como é que está o clima lá fora, na cidade do seu amigo, na sua casa? Como é que você vai perguntar isso? Usando essas expressões aqui, ó. What's the weather like outside? How's the weather? What's the weather like? What's the weather forecast? What's the temperature? A primeira expressão, como está o clima? Como está o clima lá fora? How's the weather? Como está o clima? How's the weather like? Como é que está o clima? What's the weather forecast? Qual é a previsão para o clima ou para o tempo? And what's the temperature? Qual é a temperatura? Então vocês têm aqui 5 maneiras diferentes de perguntar sobre a temperatura, sobre o clima numa determinada região. So let's get to start practicing this. I want you to take a look at page 335, exercise number 1, build up. You are going to listen and read. You are going to listen and read the report and answer the following questions. Vocês têm aqui então. Vocês têm lá um textozinho que vocês podem só ler ou ler e ouvir com uma previsão do tempo. E nesta previsão do tempo, vocês, ao ler ou ouvir, ou fazer as duas coisas, vão completar essas informações aqui, ó, me dizendo qual é a estação, the season, the day of the week, the temperature of the moment, or at the moment. Primeiro em graus Celsius, depois em graus Fahrenheit. The maximum temperature for the day. Qual vai ser a temperatura máxima naquele dia? Em graus Celsius, depois em graus Fahrenheit. What's the chance of rain? Qual é a chance de chuva para aquele dia? Tantos por cento. The skies. Qual é a condição do céu naquele dia? Está claro? Está fechado? Está escuro? You will tell me. So, listen and read the text, and then you complete the information from what you heard or from what you read. We will be checking in a moment. Okay, so let's get started with the season. What season was it? This weather prediction was about or was during the spring. The next, what day of the week it is?
It's about Monday. The temperature at the moment. Começando por graus Celsius para depois graus Fahrenheit. 15 graus Celsius, convertendo para Fahrenheit, 59 graus Fahrenheit. 59 degrees Fahrenheit. What's the maximum temperature for the day? The maximum temperature would be 21 degrees Celsius, 70 degrees Fahrenheit. The chance of rain for that day, it will be only 10%, apenas 10% de chance de chuva naquele dia. And how's the sky that day? The sky is clear, o céu está limpo, está claro, não tem nenhuma nuvem bloqueando o sol naquele dia. Por isso, então, apenas 10% de chance de chuva. On page 336, there is an exercise here. What's the weather like in your city? Use the words from to learn more on page 332 to complete it. Vocês vão usar aquelas palavrinhas que nós vimos lá no início da aula, que descrevem o clima na página 332, para completar essa tabelazinha dizendo como é o clima na sua cidade em cada uma das 4 estações. Coloquei como exemplo aqui a cidade de Curitiba e como é, que palavras nós podemos usar para descrever o clima na cidade de Curitiba em cada uma das 4 estações. Na verdade, para quem já visitou Curitiba ou para quem é de Curitiba, você pode usar todas as definições aqui no mesmo dia, porque aqui o clima é conhecido por ser maluco. Podemos ter as 4 estações no mesmo dia, então podemos usar todas as palavras para descrever o clima dentro do mesmo dia. Mas, seguindo uma lógica, quando o clima não está maluco, seria isso aqui. During the summer, in summer, the weather normally is hot, sunny, sometimes rainy and stormy. Autumn, normally it's cool. Nesse caso aqui, cool não é legal, e sim fresco, nem quente nem calor, nem quente nem frio. Cloudy and foggy. Foggy, com bastante nevoeiro, principalmente pelas manhãs. Winter. During the winter, the weather here normally is cold, sunny, sometimes cloudy, but always cold, sempre frio. During the spring, it's warm, it's windy, and most of the time it's rainy. É quando começa a estação chuvosa do ano, então, during the spring, the weather in Curitiba is rainy. It rains a lot here. For exercise number 5, I would like you to take a look here. To take a look and listen. You are going to write the conditions of the weather and the high and low temperatures. Vocês vão ouvir aqui esta previsão para o tempo. Aqui, agora é só ouvir, sem ler. Vocês vão ouvir e vão colocar quais são as condições para cada um dos dias da semana aqui, ó. Monday, Tuesday and Wednesday. Quais são as condições? Vocês vão me descrever lá, se é chuvoso, se vai nevar, se vai fazer calor, se vai estar nublado. Qual é a temperatura mais alta? High temperature. E aqui o oposto, low temperature. Qual é a temperatura mais baixa? Vocês vão ouvir e vão completar, então. Detalhe importante, as temperaturas aqui vocês vão ouvir em graus Fahrenheit. Então, vão ser números altos, 80 e poucos, 50 e poucos. Então, é porque vocês vão ouvir em graus Fahrenheit, degrees Fahrenheit. Ok? So now, do it and we will check in a moment. Okay guys, so the conditions here. For Monday, the weather will be warm and sunny. The high temperature will be 80 degrees Fahrenheit. The low temperature will be
66 degrees Fahrenheit. For Tuesday, the conditions will be partly cloudy. The high temperature will be 84 degrees Fahrenheit. The low temperature, 76 degrees Fahrenheit. And as for Wednesday, the weather will be rainy. The high temperature will be 65 degrees Fahrenheit. And the low temperature will be 59 degrees Fahrenheit. If you have a look at the engage part, na page 337, no exercise number 1, vocês vão me dizer aqui. Vocês vão ouvir, na verdade, vocês vão ler essas respostas aqui e vão completar cada uma dessas respostas, de A à letra F, com essas perguntas que vocês têm aqui. Então, vocês têm as respostas, vocês precisam associar estas perguntas com as respostas que vocês têm neste exercício. We will be checking this in a moment. Okay. So, question A would be, why do rainforests matter? Nesse caso aqui, matter significaria em português, importam. Por que que as florestas tropicais, e não florestas de chuva, florestas tropicais importam? A question B, no paragraph B, seria where are they? Onde elas estão? C, what is a rainforest? O que é uma floresta tropical? Lembre-se que em português eu não digo floresta de chuva, e em inglês eu não vou falar tropical forest. A palavra em português floresta tropical, em inglês rainforest. Cuidado, não tem L aqui, não existe florest. Question D. What foods come from the rainforests? Letter E. What's the weather like? And letter F. How do they affect the Earth's climate? Como elas afetam o clima na Terra? Como atividade de casa, como homework, you have to do exercise number 1 from page 336. In your notebook, write questions and answers about the weather in 10 different cities in the map. Página 335, vocês têm lá um mapa dos Estados Unidos com uma previsão do tempo para cada uma das cidades. Vocês vão escolher 10 palavras e perguntar lá. Usar as perguntas que nós vimos na página 334 para perguntar como está o clima em tal lugar. What's the weather like in New York? What's the temperature in Los Angeles? Então vocês vão usar essas expressões para perguntar, fazer perguntas sobre o clima, sobre as temperaturas em 10 cidades diferentes dos Estados Unidos. Also, on page 336, I want you to do exercise 4. You have to do a research and report the weather forecast with low and high temperatures in the capital cities of each state of Brazil for tomorrow. Vocês vão olhar então, pesquisar a previsão do tempo para cada uma das capitais do Brasil. Vocês vão olhar lá então, usar o mapinha do Brasil que vocês têm para mostrar qual é a data ou qual é a temperatura máxima e mínima para cada uma das capitais. Aqui, ó, no Nordeste, que é um pouco mais, que os estados são um pouco menores, que vocês não vão conseguir escrever aqui dentro, façam um riscozinho aqui e aí coloquem do lado. Temperatura máxima barra temperatura mínima, ou mínima e máxima, vocês escolhem. Já nos estados maiores, como Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, vocês podem colocar dentro do mapa. Nos menores, faz o risquinho e aí coloca a temperatura mínima, temperatura máxima. And then I want you to practice. In São Paulo, the low temperature will be 10 degrees Celsius. The maximum 27 degrees Celsius. In Porto Alegre,
The low temperature will be 15 degrees Celsius. The highest temperature will be 32 degrees Celsius. Para cada uma das capitais do Brasil, certo? So, thank you for watching this class. I will see you again in the last class. Bye bye.